comunidade! Sou Rafaela Lima, bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da UFAL. A partir de agora, você terá acesso ao CIB-UFAL Descomplica, uma produção de vídeos curtos, divididos em séries temáticas com informações essenciais para facilitar sua jornada acadêmica. Esta é a série Descomplicando a ABNT. E você está assistindo às orientações sobre a norma de referências, a qual nos instrui como indicar corretamente as fontes citadas no seu trabalho acadêmico. Chegamos ao nosso 11º vídeo. Nele, aprenderemos as regras de como indicar a editora na referência. Para que você se familiarize com o termo, é importante explicar que editora é toda instituição que aparece como responsável pela publicação de um documento. Dito isso, a primeira regra sobre indicação de editora é a seguinte: o nome da editora, gravadora, entre outras instituições responsáveis pela publicação, deve ser indicado como aparece no documento, suprimindo-se as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial. Vamos mais uma vez por partes. Para ficar mais claro, observe o exemplo. Veja que após o local está indicado Saraiva e não Editora Saraiva. Essa é a forma correta de fazer a indicação, certo? A designação da natureza jurídica ou comercial, ou seja, a palavra editora, ela não entra na referência. Porém, a norma aponta uma exceção. Para editora comercial homônima a uma instituição, deve-se indicar a palavra editora ou a abreviatura como consta no documento. Vamos com calma aqui. No geral, você não deve indicar a palavra editora, mas se a editora tiver o mesmo nome de uma instituição, o recomendado é fazer a indicação dessa palavra. Esse é o caso das editoras do Sistema S, SESC, SENAC, SENAI, que são instituições que têm dentro delas um conjunto de várias outras instituições com o mesmo nome, inclusive uma editora. Então, vamos observar o exemplo para desenrolar as ideias. Veja que aqui, depois do local, né, São Paulo, temos editora SENAC São Paulo. Isso significa que essa palavra editora está na frente de SENAC, porque SENAC é uma instituição que tem várias outras instituições dentro dela, então é homônimo. Então, para fazer essa delimitação, para deixar bem definido, a palavra editora, nesse caso, deve ser incluída. Quando houver duas editoras com locais diferentes, indicam-se ambas com seus respectivos locais, separadas por ponto e vírgula. Se forem 3 editoras ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver em destaque. Vamos ver o exemplo. Aqui temos 2 editoras com locais diferentes, elas são indicadas e separadas por ponto e vírgula. Vamos ver a próxima regra. Quando houver 2 editoras com locais iguais, indicam-se ambas separadas por 2 pontos. Veja que aqui é um caso diferente do caso anterior. São 2 editoras com o mesmo local. Então, a indicação é a seguinte: local, primeira editora que está em destaque no documento, 2 pontos, segunda editora que está em destaque no documento e segue a referência conforme a indicação. Quando a editora for também autor, pessoa jurídica, pode-se adotar no campo editora a forma abreviada ou sigla, desde que conste no documento. Veja, a autoria nessa referência, vamos olhar primeiro para a primeira informação da referência. A autoria nela, ou seja, a indicação de responsabilidade, é a ABNT. Veja que inicia com Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em seguida, tem o título, subtítulo e lá no final, destacado em vermelho, tem a ABNT. Ou seja, a autoria é a mesma instituição da editora. E aí, nesse caso, a editora pode ser abreviada, porque, além de ser a mesma da autoria, lá no documento está indicado dessa forma, então você pode fazer essa indicação abreviada na editora, no campo de editora. A próxima regra diz o seguinte:
Quando a editora não puder ser identificada, a expressão sine nomine deve ser utilizada de forma abreviada e entre colchetes, ou seja, S.N. Essa é uma palavra latina que significa sem nome. Vamos ver o exemplo. A indicação deve ser feita dessa forma. Após a inserção do elemento local, devemos transcrever o elemento editora, que nesse caso não foi identificada. Sendo assim, nós temos o termo S.N entre colchetes. Agora, finalizando, quando o local e o editor não puderem ser identificados na publicação, deve-se utilizar as expressões sine loco e sine nomine, abreviadas entre colchetes e separadas por 2 pontos. Veja que no primeiro exemplo, a expressão sine nomine é apresentada após o local da publicação. Já conforme essa última regra, quando o local não for identificado, o registro deverá ser feito assim. Aqui nós temos o nome do autor como primeiro elemento, em seguida o título e em seguida S.L. dois pontos, S.N. tudo isso entre colchetes e em seguida segue a referência como recomendado na norma. Chegamos ao final do nosso vídeo 11. Obrigada por acompanhar até aqui. Até a próxima e força nos estudos!